A gente está conversando com a Lígia Mendes, né, nossa apresentadora, e que tem também e teve contato muito forte com o Silvio Santos ao atuar na emissora. Ô Lígia, eu quero saber de você se vocês já acompanhavam com certa preocupação as últimas notícias, a situação de Silvio Santos, e se no momento em que ele se afastou da TV, em que ele decidiu não participar mais dos programas, em que ele não participou mais do Teleton, né, porque a presença dele era marcada ali no Teleton, se ele estava, a gente sabia de fato que havia ali, que ele estava bem, que o programa ia ser um sucesso. A partir do momento que ele começou a se afastar, você já enxergava indícios de que a saúde ou a idade estariam pesando além da conta para o Silvio Santos? Sinceramente, não. Olha. Não sei se porque por gostar, admirar e ele ser essa força da natureza, ele nunca passava essa impressão da fragilidade. O que o cara gostava era de gravar, Olha sabe? só. Real, oficial, exatamente como o Ronivon falou ainda. E antes de gravar, ia lá no Jaça, se arrumava. Na minha cabeça, eu estava, sabia, no último mês de gravação, eu fui e gravei um programa Silvio Santos, um jogo das pistas, aliás, lá com ele. Eu achei que era uma coisa mais de desfrutar da família, porque ele construiu uma família dessas de comercial, que todos nós adoraríamos ter, né? Um casamento sólido, várias filhas super bacanas, cada uma na sua área, e apaixonadas pelo pai, pela profissão, todas trabalhando ali em algum braço das empresas da família, muitos netos lindos, saudáveis. Então, uma família que todo mundo quer desfrutar. E eu imagino, mas aí só um pensamento particular mesmo, que devia estar a pressão familiar, a família que só aumentava, então virou uma pressão de 20 pessoas pegando aquele pelo braço, falando: pai, já deu, né? 85 anos, 90 anos dedicados à televisão, e a gente fica mais em casa, vamos passar mais tempo em Orlando, que era uma paixão dele, né? Ficar lá na casa dele em Celebration, em Orlando. Então, na minha cabeça tinha mais quase uma obrigação. Até imaginei que ele ia pontualmente fazer alguma coisa. Nem pensei só no Teleton, não. Pensei mais no PSS, né? Que é o programa dele, o programa Silvio Santos, que ele era doido por esse programa, apaixonado. Mas devia já ser algo que é a minha saúde. Existe também, né, gente? 91, o cara já é um absurdo essa saúde. Falou: vou maneirar um pouquinho para desfrutar mais da casa. Mas é isso, o dono da televisão, o maior comunicador, o dono dos domingos. Penso amanhã, dá uma vontade, sabe? Fiquei, enquanto estava ouvindo, das homenagens, você contando, dos políticos, né, tão importantes, do luto na cidade, no estado. Para mim, a Marginal podia começar a chamar Silvio Santos, porque ele sim abre avenidas de possibilidades na cabeça de qualquer cidadão. E sobre trabalho. Ele é tão abençoado, genial, acho a vida desse homem, do Cenoura Bravanel, né? Que até na hora de falecer, mesmo com 93 anos, que poderia ser super uma causa natural mesmo, ele faleceu prestando um serviço e mostrando ainda como a H1N1 é uma coisa séria, como a gente tem que se cuidar. Sabe, em tudo para mim tem um significado. Ele é o maior, o melhor. E principalmente, né, você trazendo sinceramente, né, eu acho que ele não estava mal não, eu acho que ele tinha muita energia para doar ainda, mas as situações vão acontecendo, isso mostra muito da figura de Silvio Santos. Eu peço que você permaneça conosco, mas eu quero conversar também com o José Armando Vanucci, que é jornalista e colunista. Vanucci, seja muito bem-vindo, eu agradeço por você conversar conosco aqui na Jovem Pan, e gostaria de saber como é que você recebeu essa notícia, né? Você que acompanha tanto essas situações, que acompanha tanto esses movimentos. Todos nós estávamos ali apreensivos, vendo a situação do Silvio Santos no hospital, mas torcendo para que a gente não precisasse dar essa notícia. E como que isso caiu para você? Sabe que, bom dia, boa tarde, né? Quando eu olho esses grandes nomes, né, eu falo assim, eles são eternos. São eternos porque deixam aí um grande legado, né? Então é muito difícil você falar de Silvio Santos e usar o verbo no passado, né? Porque realmente o Silvio é um cara que é o do presente. E ele falava muito isso, né? Que importava para ele aquele momento do programa, aquele momento da alegria. É óbvio, né, que a família queria, né, que ele descansasse um pouco mais, que ele estivesse mais
mais reservado, mas o Silvio é tão gênio, gente, que a gente vai sempre lembrar do Silvio o mais altivo possível, o mais forte possível, né? O Silvio nunca se aposentou, né? Ele não usava essa palavra, né? A gente sempre aguardava aquele momento, ele logo ali vai entrar, vai aparecer no nosso domingo, né? O povo torceu para ele estar no programa que comemorou 60 anos do programa Silvio Santos na edição especial. Ele não foi, porque ele falou, ó, esse legado já está com a Patrícia, né? Sim. É a Patrícia quem vai apresentar, ele não ofuscou a filha dele, né? E ao mesmo tempo a gente ficou com aquela imagem daquele grande apresentador, né? A minha história com o Silvio começa aí na Jovem Pan, porque eu era colunista aí na Jovem Pan, era repórter aí na Jovem Pan, falava de televisão logo de manhã, no Jornal da Manhã, no Show da Manhã na época, e o Silvio me ouvia e me levou para fazer o Troféu Imprensa. Eu fiz 17 edições do Troféu Imprensa, né? E ali, cara, no primeiro ano, eu nervoso, né? Pô, você tá na frente do maior comunicador, né, deste país. E ele foi dando uma calma. E aí, com o tempo, eu percebi o seguinte, só os grandes fazem isso. O Silvio Santos é a melhor escada para qualquer artista. Quando ele tá ali, você sabe a grandiosidade dele, né? E ali já participou de programa com ele, é testemunha disso. Ele faz com que você cresça, ele faz com que o outro brilhe, né? E isso é uma característica só dos grandes, né? Quem tem dúvida do seu talento não permite que o outro brilhe. E o Silvio não. O Silvio fazia a escada para todo mundo brilhar, inclusive o anônimo. Se a gente for pensar, o Silvio jamais fez programa de auditório. Ele fez programa com o auditório. É mesmo. Por isso que ele chamava todas aquelas mulheres ali de colegas de trabalho, porque ele estava no meio do auditório. Aquele auditório, ele se igualava com as pessoas ali. Ele não tinha um pedestal, sou o maior. Né? Ele nem gostava muito disso, né? Tanto que tem uma lenda, né, que se você estava lá no SBT no dia do aniversário dele, nem vá lá dar parabéns para ele, o chefe, o mestre e tal. Trate ele normalmente ali, né? Porque ele era mais um trabalhando. Ô Lígia, eu vou permitir que você possa, né, seguir aí no seu fim de semana. Vou me despedir de você, mas eu gostaria que você deixasse o seu recado final aí, depois de, né, tantas lembranças, depois de tantas manifestações interessantes, curiosas e acolhedoras em relação ao Silvio Santos. Por favor. Cine, primeiro, parabéns, tá? Pela delicadeza com que você está conduzindo a transmissão. Imagina. Sempre uma delícia falar com você. Zé, I love you, e saudade. Só o Silvio para promover, a gente falar o dele e sentir isso. Eu acho que o que fica para todos nós é ser sério, ter caráter, leva tudo a sério, leva a sua família a sério, as suas amizades a sério, a sua saúde a sério, o seu trabalho a sério, ser regrado, comedido. Acho que a palavra, fora sucesso e brilhantismo, alegria, seria um equilíbrio. É um cara muito equilibrado. Ninguém faz sucesso em praticamente todas as áreas da vida por quase 100 anos, se não for muito equilibrado. Então, para mim, a minha eterna gratidão. Te amo, Silvio. Um dia que a gente ainda se encontre, que eu possa te agradecer ainda mais uma vez, que agradecer e ser grato, sempre bom, por tudo. E grata pela oportunidade, pela Jovem Pan, onde eu me sinto tão bem também, de poder falar sobre a figura que me proporcionou mostrar meu trabalho, né? Porque o que é difícil no país é oportunidade e ele me deu. Lígia, muito obrigado por compartilhar um pouco das suas histórias conosco. Será sempre um prazer recebê-la aqui, viu? Um grande abraço. Tchau. Manute, eu continuo contigo. Eu quero saber de você também, porque a gente tem acompanhado agora, né, com a morte de Silvio Santos, uma cobertura muito carinhosa de todas as emissoras, né, de todos os veículos. Eu quero saber de você de que maneira que você entende que o Silvio Santos, o próprio SBT, eles estavam acima da questão da competitividade, da concorrência que a gente acompanha muitas vezes entre veículos de comunicação. E agora, 12:05, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos aqui conversando. E eu quero saber de você de que maneira que ele conseguiu estabelecer esse caminho, né, de respeito, de troca, de carinho, acolhimento, mesmo diante de um mundo de concorrência, de um mundo corporativista. Porque a gente está falando, embora a gente tenha um contato aqui, nós estamos falando de empresas diferentes, né, com decisões diferentes. O Silvio Santos estava acima disso?
Eu acho que o Silvio Santos, a gente sempre precisa dividir, né? Assim, o Silvio Santos, que é o artista que a gente conhece, e o Cenoura Abravanel, que é o empresário ali, né? Então, óbvio que ele, como empresário, ele tinha... eu falo que o SBT talvez fosse o brinquedo dele, né? Porque ele financeiramente... Ele tinha lá o baú, a telecena, você tem outros investimentos dele. Então, ele era muito rígido com isso e cobrava ali da equipe dele, óbvio, né? Como empresário, e até do SBT que tivesse os resultados, né? Mas o Silvio, quando ele vinha pro lado artista dele, né? E isso eu ouvi ele falando lá no Troféu Imprensa, que ele falava assim, vocês estão julgando aqui o artista, viu? Esquece a pessoa, não é porque você tá bravo com a atriz que você vai chamar ela, ele brincava, né? Vai chamar ela de gorda, que o cabelo não tá bom. Esquece isso, o que vale é o trabalho ali, porque ele entendia dessa vaidade do artista, né? E o Silvio, ele acreditava que as TVs poderiam se comunicar melhor. O Teleton era um melhor exemplo disso, né? Logo nas primeiras edições, ele lutou muito para que todas as TVs entrassem em pool, como foi lá atrás. Lá atrás, as emissoras de televisão, elas tinham, nos anos 50, 60, a disputa já. Mas, ao mesmo tempo, eram muito unidas quando precisava fazer alguma coisa. O Silvio trazia esse espírito, né? De que, existem coisas que ultrapassam a concorrência. Você pode estar... E ele falava, né? Ele era tão genial que ele falava assim, não adianta eu querer fazer uma novela para competir com a novela da Globo. Não adianta eu querer prender um artista, né? Que amadureceu, que vai para a Globo fazer uma novela. Não tem como, né? Ele falou, agora eu faço meu programa de auditório da melhor forma, né? Eu faço o princípio desse programa de alegria da melhor forma. E aí ele se estabelecia, tanto que ele usou sempre o slogan, né? SBT, na nossa frente só você, vice-líder absoluto, né? Ele criou esse negócio do vice-líder, de ter um status, o medalha de prata ter um status maravilhoso. Porque ele falava, eu não vou competir com a Globo, né? Tô tocando aqui o meu negócio. E ele era o cara que mais emprestava artista aí para as outras emissoras, né? Exatamente. Vanucci, eu peço que você... ele emprestou, numa dessas, ele emprestou a Ana Paula Arósio, que era contratada dele fazendo novela. Ela foi, ele sabendo do risco, sabia do risco de perder a estrela dele, ela foi fazer o da Furacão emprestado, porque a Globo, né, falou assim, olha, a gente precisa dela, ela é a atriz ideal para essa minissérie. Puxa vida, que história, Vanucci. Eu peço que você permaneça um pouco aí conosco, só para eu trazer aqui uma manifestação da empresa, né, do Grupo Jovem Pan, que recebe com imenso pesar a notícia do falecimento de Silvio Santos. Ao longo de décadas, Silvio Santos construiu um legado incomparável, cativando e entretendo gerações com seu talento inconfundível, carisma singular. O Silvio revolucionou a televisão no Brasil, tornando-se um exemplo de empreendedorismo e perseverança, além de ser uma referência no mundo da comunicação. A sua trajetória deixa marcas profundas e continuará inspirando a todos que valorizam sua enorme contribuição para o entretenimento no país. Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências à família, a todos os colaboradores das empresas do Grupo Silvio Santos e a todos que compartilham desta perda irreparável. Que o legado e a memória de Silvio Santos permaneçam vivos no coração de todos os brasileiros. Esse é o recado que o Grupo Jovem Pan manda a todos vocês que nos acompanham nesse dia de cobertura especial por conta da morte de Silvio Santos aos 93 anos de idade. E Vanucci, continuando a nossa conversa, eu quero saber de você sobre esse legado que o Silvio Santos deixou para a família dele, né? E é uma responsabilidade gigantesca para as filhas tocarem esse império, seja nos bastidores da empresa e seja em frente às câmeras, tocando programas que tiveram o rosto de Silvio Santos a vida toda. Qual que é o desafio e de que maneira que ele ajudou também esse caminho a ser bem pavimentado para que elas pudessem caminhar por ele? O Silvio, a gente acha que não, né? Mas ele foi preparando cada uma delas, né? Esses dias eu ouvi de um executivo lá do SBT, ele falou assim, Vanucci, se você olhar todas as filhas do Silvio, cada uma tem um pouquinho dele, né? O Silvio, assim, nunca mais a gente vai ter uma pessoa tão completa como o Silvio. Sim. Capaz de administrar, de ser um diretor artístico, de ser um diretor de produção, de ser o apresentador.
E eu sou testemunha. Muitas vezes lá no Troféu Imprensa, ele parava a gravação, ele falava, não, pode deixar, o kill tá aqui. Ele achava o ponto de edição e já indicava pro editor. Não tinha, né, respeitava o diretor, mas ele tinha um olhar muito completo, uma sabedoria desse processo inteiro, né? E eu acho que ele conseguiu passar para cada uma das filhas. Se você olha a Patrícia, né, que foi a que pegou o maior legado público dele, que é o programa Silvio Santos, Troféu Imprensa, todos os quadros que eram dele praticamente são da Patrícia, a prioridade é dela. O Silvio preparou de uma forma muito... ele foi incrível ali, porque o que ele fez? Ao invés dele deixar a imprensa bater, o público bater nela, falar, não, ela não... Ele puxou ela para o vídeo, a Patrícia, e começou ali a dar bronca nela. Não, você está errada aqui. E aí ele jogava o auditório contra ela, ela contra o auditório. Ele fazia ela às vezes, entrar em conflito, óbvio, de não conflitos graves, né, mas duelar com alguns artistas ali. Ele foi criando casco nela, ele foi criando esse tamanho para falar, você vai ter que enfrentar algo aqui, né? E quando a gente olha a história da Patrícia, o público abraçou ela, a crítica abraçou ela. Um ou outro ali faz uma crítica, entende que não dá para comparar com o Silvio Santos, mas ele preparou isso daí. O mesmo ele fez com todas as outras filhas. Com a Silvia Bravanel, que foi diretora, acompanhou todos. A Silvia ela hoje está lá na linha infantil, mas ela conhece essa dinâmica de game, né? Como poucos, porque ela foi produtora desses games, né? Então, preparou a Daniela Beruti, deu muitos conselhos para a Daniela Beruti, né? A Daniela, quem conhece muito e acompanha o trabalho dela, sabe que ela tem essa ousadia do Silvio. O Silvio, eu sempre falo assim, ainda bem que eu nunca joguei pôquer com ele, nunca joguei truco com ele, porque o cara sabia apostar e mesmo que ele pudesse correr algum risco, ele blefava e ele levava vantagem, né? E a Daniela tem muito disso, ela arrisca, né? Ela não tem medo de virar e falar assim, preciso mudar essa programação, né? Então, ele colocou para cada uma das características dele. Jornalista, colunista, que já trabalhou conosco aqui na Jovem Pan também por muitos anos. Vanucci, faz sentido para você o pedido de Silvio Santos para que não haja holofotes, para que seja mais simples, para que seja mais reservado? Você já esperava isso desse homem que, mesmo grandioso nas telas, no contato com as pessoas, também era muito reservado, também gostava muito da simplicidade? Já esperava, Evandro, porque o Silvio, primeiro que ele nunca, nos últimos anos, né, eu vou até falar assim, nas últimas décadas, né, porque ele não gostava de dar entrevista, ele falava assim, eu sou apenas um trabalhador, né, então ele se colocava. Quando você olha o estilo de vida do Silvio, a gente sabe, o Silvio é milionário, né? Tem grandes empresas, a segunda, a terceira maior rede de comunicação do país, mas o Silvio sempre se colocou muito num papel de classe média, assim, né? De estar muito próximo, de entender. Então, quando ele fala alguma coisa sobre preço de alimentos, sobre dificuldade da vida e tal, você sabe que ele entende aquilo, né? Porque ele é um cara muito pé no chão. O Silvio, ele não... Eu escrevi, né, a biografia da televisão brasileira junto com o Flávio Rico, e o Silvio não deu a entrevista, porque ele virou e falou assim, olha, eu prometi não dar entrevista, mas mandou lá uma cartinha que a gente publicou, né, tem um texto ali que ele manda, falou, mas eu vou fazer uma surpresa para vocês. E quando o livro foi publicado, Evandro, ele deu inserções diárias, várias inserções durante a programação do SBT, porque ele falava assim, o importante é contar a história da televisão. O importante é você mostrar o trabalho das pessoas e não simplesmente fazer uma homenagem por homenagem. O Silvio, no Troféu Imprensa, ele não gostava ele se tirava como melhor apresentador, porque durante muitos anos, melhor apresentador, Silvio Santos, teve uma hora que ele falou, não, gente, chega, porque eu tô aqui e talvez vocês se sintam obrigados a votar em mim e no meu programa. Ele tirava. Então eu já esperava isso dele não querer essa grande homenagem, de parar a cidade. Agora, vai ser impossível não parar esse país. Vai ser impossível não tirar as pessoas ali de perto do hospital ou de onde vai ser o sepultamento, porque o Silvio, ele criou uma relação única com o fã dele. Ele criou uma relação única com o brasileiro,
né? Não tem um brasileiro que não goste do Silvio Santos, não tem um brasileiro que não saiba algum programa dele, né, que não tenha... E eu fico vendo aqui as fotos, né, percorrendo essas imagens aqui, você fala assim, pô, ele apresentava um Domingo no Parque, um Namoro na TV, mas ele apresentava Qual é a Sua Vida? Ele apresentava um game, ele fez o Show do Milhão, ele fez um reality show. Então, assim, é um artista tão completo, né? Então, e ele pegou várias gerações. Então, por mais que ele não queira todas essas homenagens, vai ser praticamente impossível conter o desejo desse telespectador, desse brasileiro querer se despedir dele, né? Hoje, não é só o Ari Toledo que está chateado, eu tô aqui com a voz embargada, com o coração apertado, né? Porque você perde uma referência, você perde uma... Mas eu ainda acredito que, assim, ele será imortal por todos os exemplos que ele nos deixou, né? Pois é, Vanucci, eu acho que todos nós que amamos televisão, né, que escolhemos essa profissão, que escolhemos nos comunicar por aqui, em algum momento cruzamos a nossa história com o Silvio Santos, independentemente de conhecê-lo pessoalmente ou não. Então é como se fosse uma perda para todos, é como se a gente estivesse se distanciando de um pedaço daquilo que nos conduziu até aqui. Acho que é essa a sensação. Eu tenho também esse sentimento a partir do momento que vou conversando com cada um de vocês que tem histórias muito próximas de Silvio Santos. E eu quero... Vanucci, você me acabou de contar para nós que Silvio Santos não gosta dessas pompas, gosta da simplicidade, não espera tantos holofotes. Mas, além das manifestações dos fãs, daqueles que em algum momento receberam, né, um daqueles aviõezinhos que eram lançados ali, de certa forma, o país para também em termos de autoridades, né? As maiores autoridades do país já se manifestaram, inclusive aqui no estado de São Paulo, decretando um luto de 7 dias. Não dá para esperar uma manifestação diferente diante de alguém que fez parte da construção da história desse país, de alguma maneira ajudou também a construir isso, seja por meio do seu empreendedorismo, de suas empresas, seja por aquilo que comunicou a esses brasileiros em tantos momentos divergentes, difíceis, fáceis, bonitos, pavorosos que nós tivemos por aqui e trouxemos por meio da imprensa, do jornalismo, da cobertura de televisão. Sabe, eu estava lembrando aqui, né? Ele fez uma vez uma campanha, era um jingle que falava assim: eu sou o todo pode, eu sou aquele. Aí ele vai, né? Ele era muito, ele estimulou muita gente ao contar a história dele através desse jingle que eu sou o que todo pode, eu sou aquele que constrói, eu sou aquele que realiza, né? Porque o brasileiro é isso, né? O brasileiro é esse que tudo pode, o que tudo constrói, que enfrenta as batalhas, né? Então, quando a gente olha, e não tem como, né? As autoridades se envolvem com isso, o público, os outros artistas, até os concorrentes do Silvio, não tem como, né? O Silvio, ele estabeleceu muitas coisas, assim, que... eu dou risada porque eu estou lembrando aqui de um momento, para dar um exemplo disso, assim... Por favor. E como ele ajudava o outro sem você saber que ele estava te ajudando. Durante muitos anos, eu, todo dia de manhã, aí na Jovem Pan, eu dava guerra pela audiência aos domingos, né? Hoje eu posso contar, uma das minhas fontes era dentro do SBT, num departamento que tinha ali de notícias, de audiência. E toda vez que eu ia para o Troféu Imprensa, o Silvio falava: eu quero saber quem que é a sua fonte, porque você logo cedo pega os números, eu ouço todo dia na Jovem Pan e tal, e ficava aquele negócio. E aí você imagina, quando ele falava que ele era meu ouvinte, toda vez que eu chegava no SBT, eu estacionava no melhor lugar, o povo, o homem ouve ele, né? Tinha um prestígio, e ele deixava esse prestígio aí, né? E aí um dia, um domingo à noite, ligando para lá para pegar as informações, né? Toca o telefone do outro lado. E era um estagiário, né? O menino que estava passando a informação para mim. E ele, no outro telefone, na outra linha, né? Silvio Santos. E aí o menino, coitado, vira e fala assim: ô, seu Silvio, eu tô aqui com o Vanucci no telefone passando os números, né? E aí fica aquele silêncio, aí o menino volta e fala assim: olha, Vanucci, o Silvio falou para eu continuar passando as informações, porque amanhã de manhã ele vai ouvir. Mas nós só temos 5 minutos, ele quer saber os números também. E ele não deu bronca no menino, ele não deu bronca em mim. Muito pelo contrário, continuei ali, pegando algumas informações, alguns dados. Mas você vê que genial, né? O dono da empresa fala: tá bom, termina lá, eu ligo daqui 5 minutos, né? Então é isso, não tem...
Sensacional, Vanucci. E agora, você estava contando muito sobre essa questão dos empréstimos, né? Do quanto ele tinha essa relação com as outras emissoras, do quanto ele entendia os caminhos desses artistas, e a gente percebe muito isso quando há despedidas. Recentemente, houve uma das maiores despedidas, que foi da Eliana, né? Deixando, então, o SBT para seguir para a Globo. E em todo momento, ela fez questão de mencionar a gratidão por esse homem, né? A gratidão por Silvio Santos. Que relação é essa de confiança, de transparência que Silvio Santos fazia questão de construir, que faz com que esses artistas, esses que a gente já ouviu ao longo dessa edição, esses outros que em algum momento deixaram a emissora, mantivessem esse cuidado, inclusive na hora de dizer adeus, e inclusive na hora de dar tchau para aquela oportunidade que receberam ao longo de tantos anos? Você citou a Eliana, eu acho que é um ótimo exemplo, né? Porque quando a Eliana, ela fazia parte de um grupo musical, o Silvio vê, se encanta com ela ali no Qual é a Música, fala, ó, você pode ser apresentadora, ela começa a apresentar um programa ali, e um programa assim, com uma tapadeira atrás, com pouca coisa, e um dia ele vira e fala assim, ó, acabou o programa, né? E ela vai, espera ele sair de uma sala de reunião e pede a oportunidade. Ele fala, tá bom, então, né? Tinha acabado o emprego dela ali, né? Ele fala, não, então eu vou te dar, mas com menos recursos ainda. E ela foi, batalhou, tal, e cada conquista, e às vezes ele era muito rígido com ela ali naquele começo, mas quando ela teve que sair e ir para Record, ele também ele entendeu aquele momento. E anos depois, ele recontrata ela para o Domingo, porque viu que ela já estava madura para isso. Então, por mais que ele possa, às vezes, ser o dono que, ó, seu projeto acabou e eu não tenho mais como levar, mas ele também ouve e dá a chance. Ele pega no pé e vai orientando, vai lapidando aquele artista. Porque não tem como, Evandro, você tá na frente de um Silvio Santos, de um artista desse tamanho e não ouvir um conselho dele. Exatamente. Não tem, né? Não tem. Você vai sair ali um pouquinho melhor, né? Então, e não tem como ela também negar tudo isso, a importância. Ela só chega na Globo agora por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele lapidou. E o Silvio sempre, e ele colocou isso na cabeça das filhas, não adianta você tentar prender alguém numa relação que esteja desgastada, né? Se a pessoa quer ir para uma outra empresa, não tem contrato que vá fazer essa pessoa ser feliz ali e render o melhor. Porque o que ele quer no programa é uma pessoa verdadeira, que está ali envolvida com tudo aquilo e que quer se entregar, porque é o princípio dele, né? É domingo de alegria. Exatamente, domingo de alegria. Vanucci, no momento que você estava falando um pouquinho sobre esse período de transição, sobre o legado que ele deixou e sobre a maneira como as filhas vão administrar a empresa agora, eu acabei te interrompendo ali porque o Ari estava esperando na ligação e precisava falar porque ele também teria que sair. Mas eu queria saber de você estava finalizando a nossa conversa ali naquele momento, falando sobre o legado, inclusive, de administração de empresa, né? Porque não é só em frente às câmeras que haverá a necessidade de um bom trabalho, principalmente nos bastidores, porque para não se criar aquele sentimento que às vezes acontece em algumas empresas, que a partir do momento que o fundador sai, tudo vai se perdendo, as coisas vão se esfarelando, né? Provavelmente não seja essa a vontade do Silvio Santos e nem da família dele. E eu quero saber de você, então, de que maneira que essa condução deve acontecer e se dá agora para que a presença dele seja permanente, mesmo não estando fisicamente, mas que esse legado se mantenha vivo, inclusive para os colaboradores, para quem pegou a era Silvio Santos e a partir de agora se descola dela com a partida dele, da presença dele, mas não da política, da cultura que ele implementou ali. Eu acho que a gente sempre olha muito, né, o comando pro lado do SBT, onde está a família. Óbvio que a família está no grupo Silvio Santos, que é o que comanda tudo isso. Então, sim, o Silvio, ele já colocou, hoje ele tem um presidente no grupo Silvio Santos, que é o Zé Roberto Maciel, que vem dessa coisa centrada, racional, que é o lado empresarial do Silvio, que era o racional ali, né? Ele conduz, ele comanda a empresa. Ao mesmo tempo, ele preparou a Daniela para o comando artístico do SBT, para o comando de empresa, financeiro ali da empresa. Você tem a Renata, que comanda o conselho, que é uma administradora, quem trabalha com ela, fala que, olha, essa daqui, ela sabe o que ela está fazendo, os tiros são muito certeiros dela. Então, o Silvio, ele foi criando, ele não olhou só
para o SBT. Ele preparou, e não só um Abravanel, ele também preparou outros executivos para assumirem essas posições. É claro que agora, com certeza, Evandro, deve dar uma mistura em quem está ali de ausência, né, do Silvio, do conselho que ele poderia dar, né, de uma orientação. Então, num primeiro momento, eu acho que todo mundo vai ter que entender esse novo cenário sem o Silvio. Mas ele preparou ali. E eu acho que ele fez algo que, assim, poucas emissoras têm isso, que é geração atrás de geração torcer por essa emissora, né? Ele conseguiu, e o desafio agora vai ser isso, ele trouxe todas essas gerações até aqui. Cabe agora essa turma, tanto para o Grupo Silvio Santos quanto para o SBT, renovar, trazer essa nova linguagem, trazer essa nova conversa. Tem um grande desafio aí pela frente, mas acho que estão todos, pelo que eu vejo ali, pelo que eu acompanho no meu dia a dia, eles estão extremamente preparados. Ô Vanucci, mas ao dizer isso, você demonstraria que chega ao fim uma era construída até agora, não só no SBT, mas na maneira como nós nos comunicamos pela televisão, com a partida de Silvio Santos, e uma compreensão de que dá para manter o que ele implementou, mas que também é preciso entender as transformações que a gente vem vivendo aqui, na maneira como as empresas funcionam, na maneira como os programas acessam essa mesma população? Eu acho que sim, Evandro. Eu acho que assim, fecha uma era, né? A comunicação hoje é outra, o jeito de fazer não dá mais, né, para ser que nem era o Silvio, cancela um programa que não deu certo, porque você tem questões orçamentárias, um compromisso com o mercado publicitário. O negócio hoje é outro, né? Mas ao mesmo tempo, o Silvio, ele plantou ali, se você olhar onde estão hoje os grandes comunicadores, né, porque assim, essa geração, que é Silvio Santos, Raul Gil, Flávio Cavalcante, os mais novos, Faustão e Gugu, essa geração está ali, parada, né? Sim. O Silvio foi, o Raul, né, fala que vai se aposentar no final desse ano, o Fausto cuidando da saúde dele também, desse momento longe da televisão, o Gugu já foi. Então, assim, veio uma outra geração. E quando você olha essa outra geração, os expoentes são os que ele preparou. Celso Portiolli, a Eliana e agora a Patrícia Abravanel, que chegam com uma outra obrigação de comunicação, com uma outra necessidade de comunicação. Não é mais aquela do Silvio, mas puxou muito desse apresentador de improviso, desse apresentador de palco, que não é o apresentador de TP, né? Porque é fácil hoje você ter alguns produtos de entretenimento que você pode botar um ator, você tem um roteiro rígido. Mas qual é o programa que o cara vai aí, para o meio do palco, ali, para o meio do auditório, com uma folhinha sulfite ali, com um papelzinho ali e faz a brincadeira, que conversa, que brinca, que interage. Né? É isso. Sabe que enquanto a gente estava conversando sobre essa atuação do Silvio Santos, eu pensei muito sobre isso, né? Sobre a atuação ao vivo, porque esse é o grande desafio de qualquer comunicador, de qualquer pessoa que esteja à frente da TV, que é contar com o inesperado, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a morte do Silvio Santos, né? Por mais que a gente estivesse apreensivo, esperando boas notícias, contando talvez que as notícias não seriam boas, mas está aqui. A construção está sendo feita agora. E é interessante porque mesmo gravado ao vivo, o Silvio Santos ele conduziu o programa de uma maneira muito orgânica e você conseguia compreender todos os passos e perceber que ele trazia aquela alma, mas ao mesmo tempo havia a graça do improviso, a graça de não saber o que uma colega iria falar ali para ele naquele momento. Você entende que esse modelo de fazer o produto na conversa direta com o auditório, ele começou a ser deixado de lado, hein, Vanucci? Você acha que esse não é um modelo que poderia ser reconstruído? Ou seja, essa conversa mais direta, mais popular, isso que foi estabelecido pelo Silvio Santos, que ficou reconhecido a partir do programa dele, é algo que talvez também com a vinda das redes sociais, com as manifestações mais indiretas, tenha ficado com esse legado dele? Eu acho assim, a gente tem que entender que muita coisa mudou, né? Sim. Que hoje a televisão é ensaiada demais e o Silvio dá a lição de que tem que ser tudo mais natural. E a comunicação, o grande desafio da comunicação hoje é você ser natural e você chegar na pessoa independente da plataforma. Você pode chegar pelo rádio, pela televisão, pela internet, por qualquer dispositivo que você tenha, mas você precisa chegar da forma mais natural possível. Então,
o Silvio mostra que ainda, e nos deixou isso, porque você vê através do Portiolli, você vê isso através da Patrícia, que assim, tem um roteiro, mas eu tenho que estar pronto para o imponderável do ao vivo. É isso que o telespectador quer. Quando você começa a olhar muito a televisão, muito ensaiadinha, muito marcada, este show perde graça, né? Esse show fica muito automático. O Silvio sai um pouquinho disso. Prometo para você, é a última história que eu vou contar para você. Teria várias, até porque eu preciso depois resolver aqui um negocinho. Claro, aqui. Tudo bem. Vou pedir para a gente terminar aqui, mas o Silvio, um dia ele estava gravando, era um programa novo, tal, ele estava gravando, tal, aí ele virou e falou, não, pode parar, eu não estou entendendo a regra. Se eu não estou entendendo a regra, está muito elaborado isso, vamos simplificar, porque se eu não entendo, quem está em casa não vai entender. Né? Então, muitas vezes, e isso está uma lição, Evandro, muitas vezes você pode, o artista vai ali apresentar um programa, um show, ele recebe tudo ali, mas se ele não tiver essa verdade, se ele não estiver entendendo o jogo, o show que está acontecendo ali, ele não vai falar com o público, né? Era mais uma das lições de Silvio Santos, e foi recentemente, né? Antes dele parar de fazer televisão, ele falou, não estou entendendo a regra, então pode parar e vamos começar de novo, vamos simplificar isso aqui, e aí ele seguiu, mudou o programa. Como é que eu vou comunicar se nem eu estou compreendendo, né? Essa é a grande lição da Vanucci. Muito obrigado, por participar conosco. Agradeço muito por você disponibilizar esse tempo nesse dia que com certeza você está sendo muito consultado também, né? E muito abordado por conta dessas histórias, da convivência, daquilo que você colheu ao longo dos seus anos de profissão. Um final de semana aí que seja de reflexão para todos, né? Para você também. E as portas estão sempre abertas por aqui. Pode contar sempre comigo, ainda mais para falar desses grandes mestres que nos ensinaram. Estou sempre aqui. Um abraço a todos. Um abraço.